Pouquinho aqui, deixa eu começar. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos conversar sobre o método para alavancar o seu negócio. E a gente sabe, né, como é difícil, realmente é desafiador para nós advogados que ficamos 5 anos numa faculdade só aprendendo coisas técnicas. Então, hoje a gente vai conversar como a gente superar esses obstáculos. Bom dia, minha aluna e querida Tarinha. Amanhã a gente tem aula. Nós estamos encerrando aí a nossa mentoria. Então, hoje nós vamos conversar sobre o método para alavancar o seu negócio. E fica aqui comigo que no final vai ter presente. Bom dia, Ju. Hoje vai ter presente para quem acompanhar a live até o final. Eu vou mandar uma ferramenta que você vai utilizar lá no seu escritório de advocacia. Uma ferramenta muito aplicável. E o pessoal que está no YouTube, depois pode me pedir nos comentários esse material que eu vou mandar também para vocês. Então, não é só para o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube também vai ganhar esse presente, quem fizer comentário na live. Então, primeiro a gente vai ter que. O que que a gente primeiro faz? Primeiro a gente identifica quais os problemas que a gente tem. Qual o problema que a advocacia sofre? O que que a gente passa no nosso escritório que a gente tem que realmente trabalhar para resolver? Primeiro ponto é esse, a gente diagnosticar quais são os problemas que a gente enfrenta para a gente começar a alavancar o nosso negócio. Então, um dos problemas que eu percebo muito é a procrastinação. Na verdade, o advogado eu deixo para depois eu faço, não é o momento, eu não estou preparada ainda. E realmente a gente tem que colocar, bom dia, Bruna, a gente tem que colocar a mão na massa. Realmente mesmo a gente não sabendo todo o conteúdo, a gente não sabendo tudo que tem que ser feito, a gente tem que começar. Qual o exemplo que eu dou a função de procrastinação? É a tarefa de ir para as redes sociais, de começar a fazer o marketing. Eu não me sinto preparada ainda, eu não tenho tempo. Por quê? Porque, bom dia, Silvânia. O que que acontece? As pessoas colocam muita desculpa para fazer as tarefas que necessitam. Então, a procrastinação é uma delas. Eu não tenho tempo para fazer marketing digital. O marketing digital não funciona. Eu vou deixar para depois. Eu tenho que fazer uma petição, eu tenho que fazer um prazo e sempre tu acaba deixando para depois. Só que é necessário nós, advogados, sairmos da parte operacional e dedicarmos algum tempo dentro do nosso dia, dentro da nossa semana, para a gente criar estratégias. Bom dia, Daniel. É necessário a gente criar estratégias para o nosso crescimento, para a nossa gestão do nosso escritório. Então, sim, é necessário a gente ir por mais, fazer coisas diferentes. E a gente está acostumado, somente a gente foi treinado. Bom dia, seu Antônio. A gente foi treinado na faculdade, toda a nossa parte prática a ser advogados. A gente não foi ensinado a fazer outras atividades a não ser a advocacia. Aquela parte jurídica, de fazer uma petição, de procurar uma jurisprudência, essa parte foi muito bem nos ensinada. Só que a outra parte que é necessária para o crescimento do teu escritório, para te alavancar o teu negócio, a gente não aprendeu na faculdade. E se a gente, vamos lá, eu acho que vou ter que ficar um pouquinho, eu acho que assim agora está melhor. Só me responde aqui, Daniel, se está melhor o áudio, porque o áudio eu coloquei próximo do computador e às vezes ele dá corte, então daí às vezes eu tenho que tirar de próximo do computador para que não fique cortado. Só me sinaliza se já está funcionando bem agora o áudio. Então, o que que a gente sempre fala? A gente fala que é necessário o advogado, sim, sair do operacional e cada vez mais fazer atividades, estratégias, atividade de gestão, atividade que façam com que realmente você tenha mais resultados. E agora eu quero compartilhar com vocês outra dificuldade, outros problemas que a gente vive na nossa advocacia, né? Também a função de organizar tempo. Eu não sei como organizar meu tempo. Bom dia, Luiz. Eu não sei como é que eu faço. Como é que tu dá conta, Daniela, de fazer tudo isso? Por quê? Porque além da rotina
de advogada, eu ainda advogo, eu ainda atendo meus clientes, faço os processos, mas hoje eu também me dedico muito à gestão, me dedico muito a não estar somente no operacional, porque a diferença do escritório de advocacia está, uma dessas é isso, é sair do operacional, é você estar acima do operacional, é você conseguir visualizar o teu escritório e os problemas de cima. Então, não estudar somente a técnica. Não adianta, às vezes, eu fiz muito curso de previdenciário, pós de previdenciário, pós de direito militar, pós... Então, eu estava em todos os cursos de previdenciário. Claro que isso é muito bom, isso é o óbvio. Às vezes eu fico falando aqui o óbvio, claro que tem que ser dito, né? A parte técnica, uma pessoa vai te contratar para fazer um processo, tu tem que saber resolver aquele processo. Se tu não sabe resolver o processo, você vai fazer parceria com algum outro escritório, com outro advogado que é especialista naquela área, que saiba resolver aquele problema e ela vai resolver para você, vai resolver para o seu cliente. Claro que você não vai pegar um processo que você não saiba fazer e vai dar prejuízo para o seu cliente. Isso a gente não está falando aqui. A gente está falando além disso. Isso é o óbvio, você vai ter que saber fazer a parte técnica. Se você não souber, você vai ter que contratar ou você vai ter que delegar para quem saiba, para não gerar prejuízo para o seu cliente e para que realmente o seu escritório tenha resultado. Agora a gente está falando de algo que a gente não aprendeu na faculdade. A gente não aprendeu a ser gestora, a gente não aprendeu a ser líder, a gente não aprendeu a fazer contratação, a gente não aprendeu a delegar tarefas. E é sobre isso que eu estou falando aqui. A gente não aprendeu a fazer marketing, a gente não aprendeu a vender, a gente não aprendeu muitas coisas e não é culpa nossa, culpa da faculdade, que não nos prepara para o empreendedorismo, não nos prepara para o mercado de trabalho, e sim nos prepara com uma parte técnica. E a gente sai lá da faculdade sabendo toda a parte técnica, e a gente acha que é suficientemente abrir a porta do escritório, como eu fiz há 15 anos atrás, abrir a porta do escritório e aguardar os clientes chegarem, serem bem atendidos, tu resolver o problema dele e depois ele vai te indicar para outras pessoas. Só que o que que acontece? A advocacia não permite mais que a gente tenha o mesmo modelo de negócio de 15 anos atrás, de 10 anos atrás. E eu percebo que essa procura, essa vontade de crescer, de fazer diferente, parte muito da gente. Parte muito de você, como profissional, que está insatisfeito com a sua profissão. Ah, Daniela, não estou mais tendo resultado na minha advocacia. Eu estou centralizando tudo, eu não confio em ninguém para delegar tarefas, eu estou cansada. Como é que eu faço? Ok, você está cansada, você não delega tarefas, então o problema não está muito no mercado. O problema está mais em nós do que no outro. O problema não está no mercado, o mercado não está saturado. Só que a gente tem que saber como a gente acessar esse mercado. Como a gente captar esse cliente? Como é que a gente vai alavancar o nosso negócio? E eu quero contar um pouquinho da minha trajetória para quem não conhece. Eu já advogo desde 2008, faz 15 anos, né? Ficou bem marcado que a data de nascimento, o ano de nascimento do meu filho mais velho. E o que que acontece? Em 2008 eu comecei a advogar naquela forma tradicional. Abria o escritório, esperava os clientes chegarem, fazia fechamento de contrato, e aquele cliente cidade pequena um indicava para o outro, e assim foi, e a gente foi crescendo o nosso escritório. Depois de um ano, mais ou menos, a gente já tinha secretária, estagiária, e depois a gente mudou de lugar. O meu escritório foi durante 7 anos, foi em segundo piso. Depois a gente foi mais para o centro. A gente, claro, que fica com receio, foi para um lugar mais movimentado. Isso também ajudou o crescimento do escritório, mas era eu e outra pessoa. Em 2019, há bastante tempo já advogando, eu comecei a ficar insatisfeita. Eu disse, essa não é a advocacia que eu quero para mim. Sabe por que que eu fiquei insatisfeita? Eu fiquei insatisfeita porque eu estava no operacional, eu estava super cansada. Porque é o momento que a gente faz tudo, a gente tem que saber tudo, a gente tem que estudar. Por exemplo, eu tinha que fazer uma execução fiscal, eu tinha que parar tudo, aquele meu raciocínio que eu estava fazendo um outro processo e fazer aquela execução fiscal. Se eu fosse fazer um direito de família, tinha que ir lá estudar, aprofundar um pouco mais de direito de família e fazer
aquele processo de lei de família. O previdenciário a gente sempre fez, então a gente sempre teve um foco, acabava vindo mais previdenciário, por quê? Porque a gente tinha resultados no previdenciário. Então a gente pipocava, né? Chegava o cliente ali, ia pagar honorários iniciais, a gente estava precisando, aceitava e fazia o processo daquele cliente. Muito tempo a gente fez cobrança também de loja, cobrança das pessoas que não estavam pagando, a gente entrava no juizado e cobrava essas ações. Só que isso estava me matando de cansada. E realmente, né, não poderia me queixar do resultado para uma cidade pequena. Ok, a gente conseguia se manter na nossa advocacia, mas eu estava insatisfeita no sentido que eu quero poder trabalhar um pouco menos, eu quero poder fazer uma tarefa só, um tipo de processo, não quero fazer todos os processos, principalmente esses que não fazem mais sentido para mim, né? Eu fazia trabalhista também, depois parei de fazer trabalhista. E em 2019, eu comecei a dizer, não, agora eu vou estudar, eu quero começar a aprofundar, eu quero mudar a minha advocacia. E engraçado que eu participo, já faz algum tempo, do Núcleo das Mulheres Empresárias aqui da minha cidade. E quando eu chegava lá, e quando a gente estava nas reuniões, nos treinamentos, eu não me via como empresária. Eu me via como Daniela, advogada. Eu não via aquele meu escritório como uma empresa. E daí, em 2019, né, a gente passou por um problema de saúde familiar, então aquilo já me abalou muito. E depois que a gente passou por todo esse problema familiar de saúde com meu pai, eu tive que ressignificar muita coisa, né? E fora isso também, alguns acontecimentos que aconteceram dentro do escritório. Então eu digo, às vezes a gente tem o start, às vezes as mudanças acontecem, ou é na felicidade ou é na dor. No meu caso, bom dia, Aline. No meu caso, a minha virada de chave foi na dor. Quando eu percebi que estava insatisfeita, que eu não estava feliz, né, daquela forma que eu estava advogando, eu senti a necessidade. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Eu comecei a falar com vocês e fiquei sem água. Daí a garganta seca, porque a gente começa a conversar desde de manhã cedo e vai. Então, assim, o que que acontece? Eu comecei a ficar insatisfeita com a forma que eu estava fazendo advocacia. Eu queria mais. Eu queria ter mais cliente. Eu queria que fosse de uma forma mais leve, mais produtiva e que eu não tivesse que ficar no operacional o dia inteiro, fazendo petição, trabalhando em peças, só a parte técnica. Eu já estava cansada. Sabe quando a gente satura de fazer petição? Eu estava dessa forma. Eu estava assim, exausta, não queria mais. Sabe quando a gente está cansada? Até de atender o público, eu estava nesse patamar. E daí eu comecei a estudar. Eu disse, eu vou começar a estudar para me entender um pouco mais o que que eu posso fazer para melhorar. Então, eu fiz muitos cursos, curso de autoconhecimento, curso de gestão, de liderança, de oratória, de marketing. Então, realmente eu me afundei nos cursos e ainda continuo fazendo, porque depois que a gente entra nesse meio de conhecimento, a gente começa sempre a querer mais. A gente aprende um pouquinho e depois quer aprender um pouco mais, depois a gente quer um pouco mais e assim vai. Por quê? Porque é os degraus da escada. Não tem como eu, Daniela, daqui eu pular com um degrau aqui. Tem toda uma trajetória, né? Então, assim, não adianta vocês chegarem para mim e dizer, Daniela, eu quero alavancar o meu escritório hoje para amanhã. Tem uma jornada, e essa jornada você vai ter que passar por ela, você vai ter que se desenvolver. O primeiro está, o problema e a solução, ela está na gente. Porque nós que temos que nos desenvolver, a gente que tem que realmente, né, cada vez querer mais para a gente conseguir ter resultados. Então, agora eu quero compartilhar com vocês o método que eu fiz para alavancar o nosso negócio. Então, em 2020, a gente realmente começou a se dedicar muito em cursos, em formações, né? E eu vi a necessidade de eu começar a trabalhar muito mais a minha gestão e a minha liderança. E o que que eu entendo hoje como necessário para o crescimento e para te alavancar o teu negócio? Ok, você vai ter que fazer marketing, vai ter que ter várias formas de captação de cliente. Hoje a gente tem vários meios, os clientes vêm pelo Google, vêm pelo Instagram,
vem pelo Facebook, vem pelo TikTok, então a gente tem várias plataformas. Mas ok, vem os clientes, e como é que a gente faz? Como é que a gente faz o atendimento? E será que a Daniela sozinha vai ter braços para atender todos esses clientes? O que adianta fazer todo um movimento de marketing, todo um movimento de captação, se depois eu não sei como fazer? Eu não sei o passo seguinte. Então, sim, é necessário cada vez mais nós, advogados, trabalharem a nossa gestão e a nossa liderança. Então, um método para a gente poder alavancar o nosso negócio está na nossa gestão e na nossa liderança, em superar muitos medos que a gente tem. E quais são os medos? O medo de contratação, o medo do julgamento também. O medo do julgamento eu percebo muito lá na função de produção de conteúdo. Mas eu tenho medo, as pessoas vão me julgarem, vão dizer o que a Daniela está fazendo lá nas redes sociais, o que a Maria, advogada lá do interior, começou a aparecer, fazer vídeo, fazer conteúdo, né? Então a gente tem esse medo. Medo do julgamento da OAB, dos colegas, dos parentes, né? Que muitas vezes podem julgar, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente tem que ressignificar. E aqui as redes sociais é o nosso trabalho. Hoje eu vejo o Instagram, o Facebook, o YouTube, o Google, é o meu trabalho. É um dos braços do escritório. E eu faço marketing, não é porque eu gosto, porque eu amo marketing. Eu faço marketing porque eu entendo que é necessário para o meu escritório. Porque a Daniela deixou de ser aquela menina, aquela advogada que não olhava o seu negócio como uma empresária. E hoje, como empresária, eu percebo que o meu negócio, sim, eles têm que estar na rede social. E com essa maturidade, a gente faz o que tem que fazer. Porque adultos fazem o que é necessário para o crescimento da sua empresa. Então, superando aquele medo do julgamento, a gente tem outro medo que a gente tem que superar, que é o medo da contratação, o medo de contratar, de aumentar a equipe. Se eu tivesse superado esse meu medo da contratação bem antes, o meu escritório estaria bem maior. Hoje a gente tem, né, todo o escritório, a gente conta com 9, 10 pessoas aí atuando fora, toda a equipe de marketing também, que acaba trabalhando por fora, né? Que é outra, que é a agência de marketing. Então, realmente, a gente está com a equipe bem boa. E precisando de mais pessoas, porque a gente sabe que quanto mais a gente faz o movimento, quanto mais a gente cresce a nossa gestão, mais a gente necessita de pessoas. Porque o crescimento do seu escritório e para você alavancar, sim, você vai precisar ter pessoas. Você não vai, bom dia, Renan, você não vai conseguir crescer o seu escritório de advocacia se você não focar na sua gestão e na sua liderança. Então, o primeiro ponto é contratar equipe. Você vai ter que contratar pessoas, porque essas tuas 8 horas que você tem dentro do seu escritório, no momento que você contratar, você já tem 16. Hoje, eu com 10 pessoas dentro do escritório, as minhas 8 horas viraram 80 horas. Então, 80 horas, olha o que a gente consegue fazer durante o dia. Eu não preciso ficar só fazendo petição e fazendo prazo. Hoje tem toda uma equipe que faz e eu fico na estratégia. Só que o que acontece? No momento que eu não faço essa contratação, como é que a Daniela vai dar conta de fazer tudo isso, né? Então a gente tem que contratar, tem formas da gente contratar o nosso colaborador, qual o perfil que a gente quer? É alguém para fazer petição? É alguém para ficar na venda? É alguém, bom dia, Solange, é alguém para ficar no operacional? Qual é o perfil dessa pessoa que eu vou contratar? Então, o primeiro ponto é, quando a gente for contratar um colaborador, qual o perfil dele? Qual a atividade que ele vai fazer lá dentro do escritório? No momento que a gente souber a tarefa que ele vai fazer, como ele vai fazer, a gente já consegue contratar a pessoa de forma correta. Então, o primeiro passo para a gente alavancar o nosso negócio é a contratação. E a contratação de pessoas certas, com perfil adequado para aquela atividade. Depois é os processos internos. Como é que é o processo interno do teu escritório? O que você faz dentro do teu escritório? Qual é o passo a passo que as pessoas que vão chegar lá, que você vai contratar, bom dia, Aline, as pessoas que você vai contratar no seu escritório. Então, você já analisou o perfil daquela pessoa, tu vai contratar aquela pessoa para fazer determinada atividade e qual é o processo interno?
Qual é o passo a passo que ela vai ter que desenvolver? Você tem que ter um processo interno. Por quê? Porque se aquela pessoa sair, a próxima que chegar já tem todo um processo desenhado, já tem um passo a passo. É como a receita de bolo. Quando eu digo que se eu contratar uma pessoa para fazer atendimento, para fazer minhas redes sociais, para fazer alguma tarefa, bom dia, dona Aline, alguma tarefa do escritório, ela tem um passo a passo. A gente tem a receita de bolo e sempre vai ser feito da mesma forma. Então, processos internos é necessário sim para você alavancar o seu negócio. Isso facilita muito o nosso trabalho. Depois, indo para o segundo passo para a gente alavancar o nosso negócio, é o manual de cultura. Você tem um manual de cultura aí no seu escritório? O que é permitido no seu escritório? Bom dia, Kate. O que é permitido no seu escritório? Como é que é o seu manual de cultura? O que é permitido, o que não é? Qual que é a sua missão, sua visão, seus valores dentro do seu escritório? É necessário. Às vezes a gente acha, ai, Daniela, tanta burocracia, tanto papel. Não é. Esse manual de cultura é o norte que vai dar para a sua empresa, para o seu negócio, independente do tamanho. Quando você contratar uma pessoa, ela sabe, os valores da Daniela, do escritório da Daniela, são esses. A missão é essa e a visão é essa. E aqui dentro do escritório tem coisas que podem fazer e coisas que não podem fazer. A gente tem os acordos negociáveis e os que não são negociáveis. Então, quando a gente vai fazer uma contratação de uma pessoa, a pessoa sabe. Lá tem essas regras, isso não pode fazer e isso pode. Por quê? Porque a empresa, ela tem que ter um direcionamento. No momento que a gente não tem um direcionamento, como é que a gente vai crescer um negócio? Tu imagina, eu sozinha, ou daqui a um pouco eu uma estagiária, ok, já tenho um norte. Mas quando a gente começa a contratar mais pessoas, a gente tem que ter isso muito desenhado no papel, né? Muito internalizado para que realmente a gente consiga alavancar o nosso negócio, a gente consiga ter mais resultado, porque daí é sobre muitas pessoas. Hoje a gente está com 10 pessoas, tu imagina se a gente não tivesse um manual de cultura, o que pode, o que não pode, já ia virar bagunça aqui no escritório, né? E depois a gente tem que saber como liderar. Como é que a gente vai liderar os nossos funcionários? Como é que a gente vai fazer essa liderança? Como é que a gente vai cobrar uma atividade deles? E algo que eu escutei e que realmente isso me faz, assim, cada vez que eu escuto essa frase, eu fico pensativa que o tamanho do seu negócio, ele é proporcional ao tamanho da sua liderança. Então, se o seu negócio é pequeno, se é pequeno, a sua liderança deve ser pequena. Quanto mais a gente cresce poder de liderança, maior fica o seu escritório, o seu negócio, porque aqui a gente está falando de negócio de empresa. Então, realmente, para que a gente tenha crescimento, a gente tem que focar na nossa liderança. Quanto mais a gente desenvolver a nossa liderança, é melhor. Então, tem várias coisas que a gente tem que trabalhar na nossa liderança, que é a comunicação, como a gente vai treinar a nossa equipe, como a gente vai delegar para a nossa equipe, que existem ferramentas para a gente delegar de forma correta, como é que a gente vai fazer aquela delegação? E como é que a gente vai engajar essa nossa equipe? Como é que eles vão se sentir motivados para estarem trabalhando com nós? Então, realmente, a gestão, a liderança exige tudo isso, que a gente treine a nossa comunicação, que a gente saiba treinar a nossa equipe, que a gente saiba delegar e que a gente saiba engajar. Então, o que eu entendo como método para alavancar o nosso negócio? É cada vez a gente estudar mais sobre gestão, sobre liderança, sobre pessoas. E o momento que a gente começa a desenvolver essas 4 habilidades, não tem como dar errado. Não tem como tu não crescer o teu escritório. E se eu tivesse, há 15 anos atrás, quando eu saí lá da faculdade, ter estudado mais sobre gestão, sobre liderança, sobre pessoas, maior estaria o meu escritório. Mas às vezes a gente se pergunta, era o meu tempo, eu não estava preparada, eu acho, ainda para o crescimento. E hoje sim, hoje eu estou. E aqui eu estou para te fazer um convite para que realmente você aprofunde cada vez mais o seu estudo sobre gestão, sobre liderança, cada vez mais para você ter resultados. Porque no momento que a gente se aprofunda, a gente usa as ferramentas adequadas, a gente se desenvolve como líder, toda a nossa equipe cresce, né? O nosso negócio cresce, deixa de ser aquele escritório
né, de advocacia pequeno e acaba sendo, sim, uma empresa com todas essas etapas, tá? Então, realmente é necessário a gente ter um mapa de equipe para saber qual o nível da nossa equipe, saber os ciclos de treinamento, quais os ciclos, como é que a gente vai treinar a nossa equipe, né? Então, é muito necessário, sim, a gente ter todo esse estudo. Então, eu estou finalizando a nossa live aí onde a gente falou o método para alavancar o nosso negócio. Eu entendo que o método mais eficaz é a gente contratar, a gente ter pessoas que nos ensinem gestão. Bom dia, João. Que a gente tenha pessoas para nos treinar a gestão e a liderança. No momento que a gente começa a crescer como gestores, como líder, o nosso negócio cresce na mesma proporção. E eu vou deixar essa live salva. Quem quiser material, quem quiser ferramentas para aplicar aí na sua empresa, no seu negócio, coloca aqui, eu quero, que eu vou mandar lá no direct uma ferramenta para vocês aplicarem aí no negócio de vocês, na gestão de vocês, e o pessoal do YouTube também. Não diferente se vocês colocarem aqui nos comentários do vídeo eu quero, eu vou mandar a ferramenta para vocês.